E aí a gente começa a falar sobre o comportamento de consumo online dos pacientes, atualmente através do conceito do inbound marketing, que é o marketing de atração, que ele vem depois que isso se torna a nossa realidade, né, pessoal? Falando de marketing tradicional, eu dou aula lá no IBMEC, a gente vai para o lado do digital, para outros setores da economia, a gente faz ali o outbound, que é o marketing tradicional, a migração do marketing tradicional para o marketing digital, em especial no conceito de inbound marketing, que é o marketing de atração. E se a gente olha hoje a jornada do paciente e como que ele se relaciona com os canais, a gente vê que esse dispositivo na mão do paciente é que define ou determina qual é o caminho final que ele vai dar para uma busca. Então, a gente teve aqui a apresentação dos doutores que vão palestrar conosco aqui, e a gente vê essa percepção sobre o pós-pandemia, que intensifica o conceito de inbound marketing, né, quando a gente fala de telemedicina, né, que vai ser um assunto abordado também com especialistas aqui, que também teve um potencial nessa ocasião, a jornada do paciente, o comportamento online dele também passa por uma transformação significativa, né? A pandemia intensificou o uso da internet como fonte de busca por ajuda médica. Logo, as estratégias de marketing digital devem acompanhar as mudanças de comportamento do paciente. Qual que é a boa notícia aqui? E aí, no slide mais adiante, eu chamo isso de básico avançado. A boa notícia é que nós não precisamos de nada muito mirabolante, ferramentas extremamente tecnológicas para esse quesito que eu estou citando aqui. Para a gente acompanhar o comportamento do paciente, entender a jornada e, acima de tudo, onde que está havendo a ruptura no processo de indexação do algoritmo. Olhando para um cenário em que a ajuda médica é iniciada através de um dispositivo móvel, nós temos hoje ferramentas que trazem para nós todo esse comportamento num modelo que nós chamamos de atribuição, onde a gente consegue ver toda a jornada e os canais mais representativos, a gente vai ver mais adiante. É um pouco clichê no mundo atual, né, essa matéria da revista The Economist, que fala que dados, o petróleo da era digital. Eu gosto um pouco dessa imagem, onde ele mostra as big techs, né, que são as donas das plataformas e dos dados, mas se no outbound, no mundo tradicional corporativo, para você fazer um bom marketing, você tinha que estar na TV aberta, e só quem tinha muito dinheiro tinha condições de ir para lá, o digital, ele é, acima de tudo, democrático. Eu tenho um caso da dona Leia Podóloga, que ela atende a gerente de vendas lá da agência, e do lado da... Vou fazer o desenho aqui, ó. De um lado da rua tem a casa da dona Leia Podóloga. Do outro lado da rua, pessoal, a mania de professor é ficar rabiscando aqui o slide, tá? Do outro lado da rua só tem condomínios. Certamente mais de 1.000 famílias nos condomínios que estão aqui do outro lado da rua. E a gerente um dia saiu da podóloga, a dona Leia Podóloga, e ela foi almoçar comigo e ela disse, puxa vida, fiquei com dó da dona Leia, reclamou que está sem paciente, né, sem cliente, na verdade. E eu falei, olha, o cenário geolocalizado da dona Leia é pouco provável que ela teria dificuldade de clientes, né? Porque do outro lado da rua tem milhares de famílias, né, que demandam a especialidade da dona Leia. O que acontece é que a dona Leia não é encontrada. Olha só, a dona Leia não é encontrada pelo conceito do inbound marketing, as pessoas com smartphone demandando o serviço da dona Leia e ela não era encontrada. E aí eu falei para a Érica, né, que é a gerente de vendas, falei, deixa que eu vou criar aqui 2 ferramentas gratuitas para a dona Leia. A gente pega o WhatsApp dela, geolocaliza através do SEO do Google local. Pessoal, deu 45 dias aproximadamente, a dona Leia liga lá na agência e diz assim, eu gostaria de pedir para vocês desligarem isso que vocês fizeram, como se fosse um botãozinho de liga e desliga, né? A gente achou bem engraçado. E ela falou, olha, o que está acontecendo é que ou eu saio da minha casa e estou indo nos condomínios,
ou as pessoas estão atravessando a rua e vindo aqui na minha casa. Eu estou me sentindo mal porque eu já não tenho mais agenda para atender novos clientes, e eu estou tendo que falar toda hora que eu não tenho mais agenda, e eu estou me sentindo desconfortável com isso. Pode desligar isso que vocês fizeram, que já está bom. Por que eu estou dando esse exemplo, pessoal? Porque essa capa aqui, né, da revista The Economist, fala que dados é o petróleo da área digital, mas ele não é algo só de quem tem dinheiro, só dos gigantes. A dona Leia, e eu posso até mostrar aqui para vocês depois os dashboards de dados para os nossos clientes, que todo mundo tem, inclusive a dona Leia tinha o dela. Obviamente que a dona Leia jamais olhou para um dashboard, mas nós olhávamos para ela. E a gente utilizou ferramentas gratuitas para criar uma oferta geolocalizada num raio do bairro. Então, o que eu disse que a notícia é boa é que é possível hoje, olhando para os algoritmos, entendendo o paciente persona, trabalhar estratégias geolocalizadas para potencializar e ter mais relevância através dos canais. Um indicador bem expressivo, né, 90% dos dados gerados no planeta foram gerados nos 3 últimos anos, né? Então, pós-pandemia, então é um volume absurdo. Então, depois dito desse cenário, pessoal, nós temos que entender o que tem batido na minha porta, na porta da agência Ideal Marketing Médico, nas salas de aulas, não só no Einstein, como na IDOMED, que é do grupo Edux também, onde eu leciono, as demandas dos médicos com relação à competição. E a demografia médica de 2023, que fala sobre o cenário da medicina até 2035, começa a trazer essa realidade que já bate na porta, obviamente, mas que mostra para nós qual é o caminho que vai seguir e se dar esse cenário da medicina até 2035. Como fenômenos simultâneos, a gente vê na prática com aumento de abertura de faculdades de medicina, aumento do número de médicos no Brasil, primeiras faculdades com vagas sobrando. Então, os indicadores mostram que, de fato, cursar medicina, a demanda ainda é grande e continua aumentando, mas há uma diferença muito significativa de alguns anos atrás para agora. E a gente olha que, de fato, esse indicador, que hoje a gente tem ali 2,8 médicos a cada 1.000 habitantes, estima-se que até 2035 esse número quase dobra, indo para 4,4 médicos a cada 1.000 habitantes. Então, desde 2000, o número de médicos no Brasil dobrou e, obviamente, que os 3 fenômenos simultâneos do slide anterior, que fala aumento das universidades e dos cursos de medicina, vai tornar esse aumento ainda mais exponencial. Isso, a gente olha o CFM dentro do ponto de vista de publicidade médica, permitindo inovações que não haviam há um tempo atrás, especialmente em março agora houve uma resolução de publicidade médica bastante significativa, exatamente porque eu preciso dar condições para que um médico que de fato se destaca tenha condições de projetar isso para o mercado. E utilizando os canais corretos e da forma correta, ele consiga captar mais pacientes e melhorar a tua imagem e a reputação, e até em questões quantitativas para as clínicas e consultórios. Eu lembro no passado, agora em março de 2005, a gente vai ter a nova edição do Frontiers lá no Einstein, né, no Auditório Safra. Ano passado eu estava lá também, e eu estava conversando com um médico, um doutor, que foi me apresentado na hora, o neuro, e ele pegou o celular dele e, bastante incomodado, com um médico que estava com muita projeção no Instagram, ele manifestou um pouco de insatisfação ali, de incômodo e tal, e aí o que naquele momento eu trouxe para ele foi que essa competição que está ficando cada vez mais acirrada também precisa ter um entendimento claro da especialidade médica e quais os canais de aderência a essa especialidade, pessoal. Existe uma visão um pouco equivocada, e é natural de uma área nova para o segmento da medicina, né, que é a estratégia digital. Não se pensava isso há um tempo atrás. O médico não tinha, de fato, essa preocupação.
Mas nem todo canal serve para todo mundo. O que eu pontuei com aquele doutor no Frontier foi que ele estava incomodado com um médico dermato, onde há ali uma compra por impulso, porque a imagem demanda. E é obviamente que uma rede social que trata dessa peculiaridade vai gerar demanda, que não vai acontecer para ele. A especialidade médica dele é pouco provável que ele vai conseguir o volume de um dermato por conta da especialidade. Então, uma das coisas que a gente trabalha em sala de aula também é entender as peculiaridades dos canais em função da especialidade médica. Mas, obviamente, que olhar para esse crescimento é, de fato, o olhar que a gente precisa observar, porque, de fato, a competição está aumentando ano a ano de forma bastante expressiva. Isso gera esse olhar de antes, durante e depois na jornada do paciente. É um trabalho que a gente faz para que, uma vez entendendo a especialidade médica, fazendo o mapeamento da persona paciente, entendendo a jornada e monitorando através dos dados, a gente consegue aumentar a captação de novos pacientes e prever rupturas e não deixar que elas aconteçam. Quando a gente olha na prática para os dados, na experiência do paciente, né, então encontrar informações do médico é um passo importante na construção dessa experiência, pois transmite confiança e segurança já no primeiro contato. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre reputação e como que a gente trabalha lá no mestrado. Estudamos muito na questão médica voltada a dois pilares importantes, que é visibilidade e autenticidade. Então, é fundamental olhar para o canal digital que o médico tem mais aderência. A aderência, de fato, não é de quem presta o serviço, o médico, mas, acima de tudo, a aderência do canal é onde o paciente está. E fazer um trabalho sério, onde a questão de autenticidade seja presente em todos os posts e canais de comunicação, e também a visibilidade esteja diretamente relacionada com esse pilar. Então, é provável que antes de entrar em contato para agendar uma consulta, o paciente busque materiais complementares, como currículo profissional e conteúdos no site. Tem sido um canal cada vez mais forte de repositório. Por isso que é o algoritmo do Google presente na rastreamento e indexação de cada página de especialidade médica, para que a gente consiga, de fato, levar o paciente para onde ele quer. Quando nós falarmos aqui no slide mais adiante sobre as alterações no algoritmo, foram muitas esse ano, pessoal, a gente vai ver que o algoritmo está muito preparado para mapear conteúdo produzido por inteligência artificial, e o algoritmo, ele é categórico. O Google é categórico, ele diz o seguinte: se ao indexar, ou no processo de indexação do HTML da sua página de especialidade, for identificado que o conteúdo é produzido por Gemini, do próprio Google, ChatGPT ou qualquer outro, ele não posiciona. E a gente consegue ver isso em vermelho num item chamado Core Web Vitals, elementos vitais da internet. Ele vai dizer para você, olha, esse conteúdo aqui, ele é suspeito, eu não posiciono essa página. Então, é fundamental quando a gente olha para os conteúdos no site, boa parte dos problemas que chegam para mim, pessoal, no processo de auditoria, é conteúdo que não foi indexado. Então, existe um trabalho muito forte, a quatro mãos, do especialista médico, com um jornalista especializado em algoritmos, para produzir um conteúdo genuíno, para não correr o risco do algoritmo não indexar, não ler aquela página, e você... isso aconteceu até numa clínica em Guarulhos, Dr. Adib. Dr. Adib foi meu colega de sala, é cardiologista também, na SPM, quando a gente foi participar de uma especialidade médica na SPM, onde eu também sou professor, e ele disse assim para mim, professor Lafayette, de todos os serviços e até exames da minha clínica, tem 2, 3 que não tem jeito, os outros chegam demandas de pacientes, normal, ali o atendimento tem bastante demanda, mas eu tenho 3 exames. E aí, quando eu fui olhar, pessoal, exatamente as páginas desses exames e dessas especialidades não tinha indexação do algoritmo. A gente fez a correção
Foi ali visto que precisaríamos de 90 dias para que o algoritmo pudesse indexar e ele começar, então, a resolver esse problema de pacientes nas áreas específicas. Isso, então, na jornada do paciente, com o entendimento do algoritmo, é fundamental que o médico precisa entender que a visibilidade e o que nós falamos da reputação entre a promessa e a entrega, o digital é muito veloz, né, pessoal? Então, a gente vai ver que teve uma atualização ano passado do algoritmo do Google que se chama Review Update. Eu atendo o Dr. Ravendra, o Dr. Ravendra foi meu aluno, ele é urologista, faz cirurgia robótica, no Einstein também, faz cirurgia robótica de próstata, e a gente começou o projeto dele também, falando sobre conteúdos, e hoje ele tem um dashboard onde a gente consegue ver claramente essas questões de o que ele promete, e a gente teve bastante cuidado com isso, e que a reputação dele está diretamente relacionada ao processo de entrega. Então, é um trabalho bem detalhado, que a gente se preocupa bastante nesse processo. Em sala de aula, o conteúdo explora bastante isso, a gente consegue mergulhar nesse ponto, exatamente para atender o porquê que o paciente compra. De fato, quem é o médico, né? O Dr. Ravendra, a gente fez um trabalho forte nisso, deixando claro toda a parte de autenticidade e visibilidade, por que de fato ele faz e como o médico faz. Então, esses pilares de conteúdo ficam orbitando em torno da estratégia e os dados vão mostrando para nós como que isso se dá dentro da decisão do paciente de agendar uma consulta nova. O que eu comentei foi, agora em março, entra em vigor a nova resolução de publicidade médica, né? Então, aqui eu só estou citando ela, mas na aula a gente vai tópico por tópico de todos os itens, né, dentro das novas regras de publicidade, entrou em março agora. Então, aqui, né, postar elogios, depoimentos, né, preciso garantir que sejam informações sóbrias, né, que não denotem superioridade. Então, tudo isso a gente trata com extremo cuidado para garantir que toda a comunicação esteja dentro da resolução. E aqui um pouco desse histórico, pessoal, que no passado a gente falava muito de público-alvo, como eu dou aula há 23 anos, e obviamente que teve boa parte desse período que não tinha digital, né, pessoal? Internet, mas não tinha digital. A gente não olhava para a internet, para os canais digitais como são hoje. E, obviamente, que a definição de público-alvo era o presente, a gente criava campanhas e planos de mídia para TV, rádio, revista, através do público-alvo. Mas muito difícil de você medir, né? Um outdoor numa estrada, uma campanha numa revista que sempre ia parar num consultório médico em cima da mesa, né? Hoje as pessoas não olham mais isso, nem tem quase revista impressa. Então, a gente sai para um conceito de persona e paciente, onde eu consigo saber quais são os canais de aderência com essa persona paciente e, através disso, quais são as distinções importantes que impactam na criação das estratégias mais eficazes. O público-alvo tem um conceito de um grupo muito abrangente. Então, a gente falava, por exemplo, eu dei aula na São Judas muitos anos, na pós-graduação, e numa pós de marketing e propaganda, então a gente criava campanhas de mídia, que o público-alvo era homens, mulheres de 25 a 40 anos, das classes A, B2 e B1. É muita gente, é um range muito grande. Então, quando a gente fala de persona paciente, é uma representação semifictícia de um paciente ideal. Normalmente, a gente começa a mapear o persona paciente no histórico de pacientes daquela clínica. E a gente vai buscar as características que se repetem. E a partir daí a gente entende detalhes, né, desse público, quais são os canais de maior aderência e até a linguagem. A gente descobre até, pessoal, como que eles digitam no buscador, como que eles escrevem. Eu tenho um doutor neuro de Bragança que atende as regiões ali de Socorro e vai até Campinas e sul de Minas.
tem oscilação nos termos de busca. E se essa oscilação nos termos de busca, do ponto de vista do paciente, não estiver presente de alguma forma nos conteúdos, o algoritmo não indexa. Então, olha lá, ó, motivações, desafios dentro da jornada do paciente. Então, esse trabalho de criação da infraestrutura dessa informação é extremamente importante. E aí vem aquilo que eu comentei, que eu chamo de OBA, que é o básico avançado. Aqui, pessoal, não tem nada mirabolante nesse slide. Mas se a gente fizer isso aqui bem bonitinho, a lição de casa, que é o que a gente tem feito na Ideal Marketing Médico, são as oficinas que a gente faz nos cursos também. Por isso que eu convido vocês para a gente mergulhar de forma bem consistente nesse universo, porque ele muda o patamar competitivo quando a gente faz esse trabalho bem feito. O SEO, eu estava no Summit agora, foi no final de outubro, o Summit, SEO Summit, estávamos todos profissionais de SEO do Brasil, 2 dias ali na Vila Olímpia, e a gente estava comemorando, né, que em agosto o Google tinha feito uma atualização muito representativa no algoritmo e que a gente considerava que aquela era a última. Quando terminou o Summit em outubro, no começo de novembro, o Google lança outro Core Update que impacta as campanhas de tráfego pago, e essa semana agora divulga como grande presente de Natal mais uma atualização do algoritmo. Tudo isso eu estou dizendo para mostrar para vocês que o alicerce de qualquer estratégia, em especial em marketing médico, é o SEO, no site. É onde eu enxergo e recebo os maiores problemas hoje de falta de indexação e por que o paciente não chega nessa página, por que ele, Dr. Fábio Urquiza, ortopedista, puxa, Lafayette, cara, né, eu sou especialista em problemas, eu confesso que eu não lembro o nome agora, tá, pessoal, mas ele joga tênis e ele é especialista num problema de quem joga tênis. Ele falou, cara, eu sou especialista nisso e não chega ninguém nessa página. Aí eu vou olhar o SEO, que é o Search Engine Optimization, a otimização de motor de busca para aquela página não foi feito. Não adianta, o algoritmo nem sabe que essa página existe. Qualquer persona paciente que estiver procurando sobre isso não vai chegar nessa página. Então é o alicerce da estratégia. Essa estratégia me permite a busca orgânica geolocalizada. Cabe aqui a dona Leia Podóloga, o Dr. Ravendra, que está ali em Perdizes. Me permite, se tiver sazonalidade no meu modelo, eu criar landing pages, que a gente aprende também nas aulas, todo esse trabalho de página de aterrissagem e como eu potencializo isso através do SEO. Um site com SEO bem apresentado gera custo por clique de campanha paga mais baixo, efetividade nas campanhas de e-mail marketing para a minha base de pacientes e uma interação integrada dos meus canais de redes sociais à minha oferta principal do site. Percebam que todos esses canais eu tenho uma setinha apontando para o site. E eu preciso garantir que isso seja desse jeito. Porque nós estamos falando de 2 temas que na aula a gente aprende bem, que se chama backlinks e link building. Quando o algoritmo entende que você... então eu tenho aqui um calendário editorial do Instagram. Tem 3 posts na semana no Instagram. Esse post aqui da quarta-feira, quem clicou nesse site e visitou, quem clicou nesse post, foi para lá no site da clínica. O algoritmo do Meta sabe que ele acaba de mandar um usuário que leu esse post para o site e o Google acaba de entender que ele recebe uma visita que veio da rede social. A partir daí, a gente começa a entender a interligação no ecossistema entre os canais digitais. Um algoritmo potencializa o outro. E é por isso que eu preciso criar uma estratégia integrada dos canais para cada vez mais melhorar o que se chama de autoridade do domínio. Autoridade do domínio é quando você é reconhecido pelos algoritmos como referência naquele tema. Isso leva tempo. Então, se a gente faz esse trabalho bem feitinho, de formiguinha, dia a dia, a gente vai aumentando um pontinho de autoridade do domínio.
Se o teu concorrente tem 15 de autoridade de domínio, que vai até 100, você tem 27, seu custo por clique é mais baixo, a tua relevância é maior, a gente só tem ganhos. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha para ir conquistando a autoridade do domínio. Falar de Google, né, como todo mundo me pergunta, pô, professor, você ama o Google, né? Tá com a camiseta do Google, mochila do Google. Cara, o Google tem quase 97% de presença no país. Se eu não entender profundamente como ele funciona, a gente não consegue posicionar. Porque, ó, voltando no slide anterior, ele é o alicerce da estratégia. Eu preciso entender. É claro, pessoal, que se a gente pega algumas especialidades médicas voltadas mais à compra por impulso, a gente pode falar de endócrino, a gente pode falar de dermato, podemos falar de algumas outras, as redes sociais têm um impacto significativo na conversão. E a gente entende isso e dá a esse canal o peso necessário. Mas, via de regra, o Google é o mais representativo e impactante em toda a estratégia. Esse é o cenário de competição. Tem 16 posições onde eu brigo somente, essas 16 posições divididas entre busca paga e busca orgânica. Não dá para eu ficar refém do dinheiro só em busca paga, e também não dá para eu ficar só com a busca orgânica. O ideal é que eu tenha um casamento dos dois pilares para eu ter mais relevância e converter isso em consultas. Para que isso aconteça sem sombra de dúvidas, eu tenho que otimizar para o motor de busca. É um trabalho que em aula a gente entende passo a passo do SEO, como que eu faço uma estratégia de SEO. E aqui, pessoal, só para a gente entender o desafio de uma agência de marketing médico. O algoritmo, ele muda porque o Google enfatiza que ele usa sistemas de inteligência artificial automatizados para classificar os resultados de pesquisa. Esses sistemas não são perfeitos, portanto, a empresa está constantemente buscando maneiras de evoluir. Por que isso é importante? Sempre que o Google atualiza seus algoritmos de classificação de pesquisa, o desempenho dos sites nos resultados de pesquisa pode ser afetado. E esse é o nosso papel. O que eu percebo é, puxa, professor, contratei uma empresa, um profissional, fez um site, ficou lindo o meu site, no começo estava indo bem, e agora não vai mais. Eu não sei o que aconteceu. O site está do mesmo jeito. Acontece que o algoritmo já está lendo de forma muito evoluída, e o HTML desenvolvido, seja o WordPress, ou o próprio HTML puro, ou outras plataformas, ninguém atualizou. Deixou de ser lido, deixou de ser indexado. Conhecer as atualizações ajuda a entender as mudanças, se são resultados de ações que alguém fez no site, porque se a gente não tomar cuidado com uma alteração que pode parecer simples no site, o teu site pode ser derrubado. Ou se foi o Google que alterou o sistema e você não aplicou. Só em 2024, pessoal, a atualização de conteúdo útil onde o Google diz, se estiver sendo escrito por inteligência artificial, eu derrubo você. Se não tiver um trabalho de experiência do usuário, onde eu consigo ver a quantidade de cliques que ele dá, um menu que ele pode escolher a especialidade sem ficar clicando, você vai ser penalizado. Aqui foi o que eu apliquei para a dona Leia Podóloga, Google local, e que a gente faz para todas as clínicas que a gente atende. Aí aqui, esse foi o matador do presente de Natal que a gente recebeu de dezembro. Em março teve, novembro teve, agosto teve. Esse aqui acho que foi em julho. Então, olha só esse ano, quantas atualizações. Se a gente não aplicar isso no HTML, vai ter problema sério de indexação. E para a gente finalizar, ó, deixei aqui o reloginho contando 30 minutos e 21 segundos. Atualmente, a mensagem é, pessoal, quem não entender de algoritmo terá grandes dificuldades na jornada do paciente. Nas aulas, hoje a gente teve 30 minutos para passar por esses slides. Quero agradecer vocês.